obrigado, senador Dário Berger, querido amigo de Santa Catarina. Somos estados irmãos e certamente sonhamos com um Brasil uno, com a coesão que se deseja para construir o nosso futuro. Hoje venho à tribuna para esclarecer. Ontem a imprensa divulgou que a nossa proposta de emenda à Constituição a proposta de emenda à Constituição que diz respeito à legitimação constitucional da prisão em segunda instância, para evitar o debate que hoje se estabelece no Supremo Tribunal Federal. Nós apresentamos no mês de junho do ano passado essa proposta de emenda à Constituição. E se o Congresso Nacional a tivesse aprovado, nós não estaríamos hoje assistindo a esse debate que tanto desgasta a Suprema Corte do país. E só ontem fui informado de que essa proposta está arquivada, porque 3 senadores teriam retirado a assinatura no tempo regimental. Não fui informado disso. Fiquei sabendo ontem pela imprensa. Hoje estou solicitando à Secretaria da Mesa a devolução da proposta para que eu possa completar as assinaturas em razão da retirada delas. Aliás, eu já sou autor de projeto aqui no Congresso Nacional que impediria a retirada de assinaturas de requerimentos que propõem a instalação de CPI. É a primeira vez que pelo menos que eu saiba, que há retirada de assinaturas de propostas de emenda à Constituição, já que há uma exigência regimental de 1/3 do Senado para a apresentação de matéria desta natureza. Estou, portanto, repito, requerendo a devolução da proposta para completar as assinaturas. E, obviamente, só poderei reapresentar assim que o decreto de intervenção no Rio de Janeiro for revogado. Se não for revogado este ano, somente no próximo ano, esta emenda à Constituição poderá tramitar, reiniciar o processo de tramitação. É uma lástima que se discuta, neste momento, se alguém condenado em segunda instância deve ser preso ou não, porque há uma jurisprudência consagrada. Há presos condenados em segunda instância. Entre os presos, temos traficantes, temos assassinos, ladrões, pedófilos. Foram presos condenados em segunda instância. Se, eventualmente, o Supremo Tribunal Federal recuar e alterar essa jurisprudência, todos esses presos serão liberados. Abram as portas das penitenciárias do país e coloquem nas ruas os barões da corrupção. É isso que desejamos? Mas que Estado de Direito é esse? É um Estado de Direito ou é uma encenação? No Estado de Direito democrático, as leis governam os homens. Neste caso, há uma inversão. Querem que os homens do Supremo governem as leis. Certamente, esta decisão de retrocesso ocorrida há poucos dias, com o voto suspeito de 6 ministros, provocou revolta no país. Os últimos acontecimentos certamente foram estimulados por essa infeliz decisão do Supremo Tribunal Federal, porque não há para o povo brasileiro decente nas ruas do país uma candidatura de verdade. O ex-presidente Lula não está em campanha
ele está afrontando a legalidade democrática e, por isso, provocando reações inusitadas. É evidente que nós não compartilhamos com qualquer reação violenta, mas, obviamente, há que se responsabilizar aqueles que provocam reações violentas, alimentando essa indignação que ganhou corpo no país em razão dos escândalos de corrupção. Eu concedo ao senador Magno Malta a parte que solicita com prazer. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Vossa Excelência está acima um pouco do limiar do correto, do verdadeiro e dos anseios da nação. O artigo 52 da Constituição confere o poder a essa Casa de ajudar o Brasil. E, nessa hora, só quem pode frear o Supremo é essa Casa. Só essa Casa pode pedir impeachment de ministro, e tem um monte de pedido aí. Só essa Casa pode... Ontem eu disse, senador Álvaro, aqui no plenário, o ministro Gilmar Mendes, de uma forma corajosa, se levantou e disse para Barroso: feche seu escritório de advocacia. Um ministro e o outro, no Big Brother. Aqui, uma cena dantesca. Esse ministro que foi sabatinado e votado aqui tem que explicar nessa Casa. Entrei com requerimento na mesa, para que os dois sejam convocados aqui, para que se mantenha a acusação e o outro se defenda. Até porque eu estou muito a cavalheiro, porque eu votei contra a indicação de Barroso, porque mostrei que ele tinha processo na Lei Maria da Penha no STJ. Ele era advogado da Marcha da Maconha, o advogado das ONGs abortistas, e entrei na PGR com um pedido de impedimento dele ao doutor Janot. Ele não pode participar nem se pronunciar em qualquer matéria que viesse sobre aborto e sobre legalização de droga. Na legalização de droga, ele se manifestou e fez até um deboche, que qualquer cidadão brasileiro pode tomar um porre depois do jantar na sua casa e dormir bêbado, mas também pode fumar um baseado e dormir de cabeça feita. Ei, maconha é crime no Brasil, é droga. Como que o ministro faz isso no plenário do Supremo? Isso é apologia à droga. Então, só nós podemos ajudar. Vossa Excelência está correto. Esse Senado vai ficar assistindo isso. A jurisprudência está posta. Está todo mundo preso em segunda instância. Eles vão ter que fazer uma carta pedindo perdão para Luiz Estevam, para Fernandinho Beiramar. Vão pedir o pobre Paulo Maluf, o velhinho do bem, nunca roubou nada de ninguém, está preso. Agora eles deram para o Pisciani ficar em casa, mas não deixa o pobrezinho do Maluf. Gente, que coisa! Lewandowski senta aí no lugar de Vossa Excelência, rasga a Constituição na nossa frente. Ali, cada um é uma Constituição. E nós vamos ficar assistindo calado? Vossa Excelência tem o meu respeito pela coragem de ir à tribuna e falar. Porque o Paraná não mandou Vossa Excelência para cá para botar o galho dentro. Aqui fica um monte de senador que só faz elogio a ministro do Supremo. Eles devem ter as razões deles. Eu não devo nada a ninguém. Devo nada a ninguém. Vossa Excelência como eu como Vossa Excelência e tantos outros aqui. Temos que usar os microfones para defender o povo brasileiro e o povo do nosso Estado, que confiou em nós. E o momento é grave. É preciso dar freio. Eu vi a entrevista do ministro Fachin, que votei contra, e Vossa Excelência, agora eu quero dar a mão para Vossa Excelência, até porque ele teve um bom comportamento nesse episódio, e está recebendo ameaça de morte. De onde vêm essas ameaças? Ele falou hoje, eu vi a entrevista dele, no Bom Dia, na Globo News. É preciso que a polícia, que o Ministério da Justiça, senador presidente, tome todas as providências de cercar a família dele, de guardar a família dele. Então, porque ele não concordou com a história do habeas corpus, já tem ameaça de morte. Não sei nem quem foi que fez, mas que tem. E aqui eu até me penitencio um pouco com Vossa Excelência, que Vossa Excelência lutou tanto. Se ele fizer só isso, já está bom. Já está bom, o ministro Fachin. Por isso, Vossa Excelência, receba minha reverência pela coragem. Muito até obrigado. Porque a denúncia do BNDES, dos 81 aqui,
A denúncia foi feita por Vossa Excelência, do roubo, do assalto do BNDES foi feito por Vossa Excelência. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado, senador Magno Malta. Vossa Excelência engrandece a casa com pronunciamentos corajosos como este. E eu o homenageio por isso. Que Estado de Direito é esse? Ou nós preservamos as instituições essenciais ao Estado de Direito, ou estaremos determinando a sua falência? O Supremo Tribunal Federal é uma instituição essencial ao Estado de Direito democrático. Quando há um divórcio entre instituições essenciais ao Estado de Direito e a sociedade, a República falece. É a morte da República. Ou reabilitamos as nossas instituições para a consagração da República, ou teremos que refundá-la. É por essa razão que, caminhando pelo Brasil, tenho pregado a refundação da República. A que temos hoje mais se parece com o Império, porque passa a impressão de império, uma vez que governantes que assaltaram o poder no país exploram o esforço coletivo da nação para a preservação dos seus privilégios, sustentando um sistema promíscuo de governança. Este que é fábrica de escândalos de corrupção, matriz de governos incompetentes, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, desse balcão imundo de negócios que faz com que rimem governabilidade com promiscuidade. Não há como admitir não ser possível governar o país sem o balcão de negócios. Essa justificativa de muitos diz respeito à própria sobrevivência, porque há políticos que não sobrevivem se esse sistema corrupto for sepultado no país. Mas é preciso ter a exata noção de que esta nação não alcançará índices de crescimento econômico compatíveis com as suas potencialidades se esse sistema prevalecer. Ele esvazia os cofres públicos, ele faz sangrar a nação, ele amplia as desigualdades sociais. Hoje são 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Diziam que estavam arrancando da miséria milhões de brasileiros e estavam escondendo os pobres no seu infortúnio, na sua infelicidade. 52 milhões de brasileiros, mais do que uma Argentina, mais do que 3 países somados, Uruguai, Irlanda, Nova Zelândia. Seria a 28ª nação do mundo se nação fosse. Mas 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto sanitário. A metade dos brasileiros vivem com menos de um salário mínimo e no Nordeste do país, 68%. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. E nós temos que respeitar os ladrões da República, nós temos que perdoá-los, nós temos que abrir as portas das prisões para que eles possam transitar livremente, alimentando a indignação nacional. Não pode ser esse o comportamento do Supremo Tribunal Federal. Há uma jurisprudência consagrada e tem que haver o respeito a ela. Ninguém pode estar acima da lei, mesmo que seja um ex-presidente da República. E nós temos que ir além. Esta casa cumpriu a sua missão e acabou com o foro privilegiado. Mas a Câmara dos Deputados interrompeu o processo e agora
o presidente Temer o adia ainda mais. Mas enquanto não acabarmos com o foro privilegiado e permitirmos que autoridades de colarinho branco permaneçam impunes, já que não são julgadas e as ações prescrevem, enquanto não acabarmos com esse maldito foro privilegiado, que é uma excrescência, que é um atraso, nós não poderemos inaugurar uma nova justiça nesse país, onde seremos todos iguais perante a lei. Muito obrigado, senhor presidente. Esta é uma mensagem rápida, mas certamente pretende fazer a leitura do que há no país em matéria de indignação popular. Diante destes tempos difíceis que nós estamos vivendo, quando autoridades invertem o processo, desmontam o Estado de Direito, desarrumam o país e jogam a população diante de um caos administrativo, com instituições fragilizadas, populações desesperadas diante do iminente retrocesso e, sobretudo, diante dessa ameaça de reedição da tragédia que vivemos nos últimos anos no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Me permite só um minutinho? Pois não, senador Dário Berger, com satisfação. Vossa Excelência como presidente. Muito obrigado. Querido e distinto amigo do Paraná, quero cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento, digno de um candidato a presidente da República. Muito obrigado. Experiente que Vossa Excelência já exerceu inúmeros cargos, desde o Paraná até o Senado Federal, e me parece que Vossa Excelência está com uma base sólida para defender um novo rumo, um novo caminho, olhar o Brasil com outros olhos, com outro olhar, que possa privilegiar aqueles que efetivamente mais precisam, para que nós possamos construir uma sociedade mais justa. Queria sugerir a Vossa Excelência, já que Vossa Excelência vai ser candidato a presidente da República, e de antemão quero dizer que Vossa Excelência conta com a minha simpatia. Muito obrigado, senhor. Sobretudo pela amizade que construímos aqui e pelo desempenho que Vossa Excelência tem à frente do Senado Federal, onde se destaca como um dos maiores líderes e que então merece todo o meu respeito e a minha admiração. Eu queria fazer uma sugestão para Vossa Excelência, que tem a ver com a abordagem de parte do discurso e do pronunciamento feito aqui na tribuna neste dia. Eu entendo que um dos maiores, se não o maior problema a ser enfrentado pelos futuros governantes se baseia fundamentalmente nas desigualdades sociais, nas diferenças que existem hoje, seja regional, seja local, seja de diferença entre aqueles que têm acesso aos serviços públicos, aqueles que não têm acesso aos serviços públicos, sejam aqueles 100 milhões de brasileiros que vivem com apenas um salário mínimo, seja aqueles 35 milhões que não têm acesso à água, seja aqueles 50 milhões que dá 100 milhões de brasileiros que não têm acesso à rede de esgoto. Essa questão das diferenças, das desigualdades, deriva os grandes problemas que o Brasil precisa enfrentar no seu dia a dia. Porque dela, senador Álvaro Dias, deriva, em primeiro lugar, a violência, a droga, a marginalização. Porque com essas diferenças sociais, me dão conta de que a falta de oportunidade, sobretudo para os nossos jovens, deve representar ou representa, sinceramente, esse viés
para ampliação da violência, da marginalização e da droga. Quando um jovem não tem oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, ele é automaticamente conduzido para uma outra esfera, que é essa esfera de onde o serviço público não vai. Aí se oferece, evidentemente, a droga, a marginalização e por aí para frente. O que esperar de um Brasil como o nosso, onde a concentração de renda é cada vez maior? Esse país nunca foi tão imperialista como ele está sendo agora. Nem na época do Império era tão imperialista como hoje. Quer dizer, é preciso rediscutir isso, é preciso reformar essas questões, sem as quais não adianta. Eu fui prefeito, Vossa Excelência foi governador, nós temos experiência, eu conheço o Brasil real. E o Brasil real é aquele que precisa de apoio, é aquele que precisa do posto de saúde, do hospital, é aquele que precisa de uma educação de qualidade, é aquele que precisa de segurança, é aquele que precisa de um projeto de desenvolvimento nacional, um projeto de nação. Eu pergunto a Vossa Excelência qual é o projeto de nação que nós temos hoje de curto prazo. Quer dizer, nós estamos hoje nos preocupando única e exclusivamente com o momento atual e não com o futuro. Nós temos que ter nessa eleição um projeto de discussão de quem somos, o que queremos e como faremos para que o Brasil possa voltar a ter o título de país do futuro. E dentro desse contexto, eu acho que Vossa Excelência reúne as plenas condições. Por isso que está crescendo nas pesquisas e a vossa mensagem que seja, que Vossa Excelência seja um mensageiro desse novo tempo, dessa nova era, da construção desse novo Brasil. Muito obrigado, senador Dário Berger. É uma emoção ouvi-lo com palavras generosas que nos estimulam nesse enfrentamento. Eu tenho andado pelo país e há poucos dias estive no estado dessa extraordinária senadora Ana Amélia. E pelas estradas nós nos encantamos com o que vemos. Não há um palmo de chão sem plantação. Quando não há a produção agrícola, há a preservação ambiental com as matas ciliares, as nossas florestas. 12 mil rios cortando o solo pátrio. Um país maravilhoso, belezas naturais que encantam a humanidade, potencialidades econômicas que provocam admiração internacional e um contraste gritante com a miséria, com o infortúnio, com a infelicidade de milhões de brasileiros. E nós indagamos o que fizeram com o nosso país. Uma nação rica como a nossa pode abrigar tanta fome, tanta miséria, violência, desigualdades, injustiças, ausência de oportunidades. Que legado é esse? O que esperam os nossos filhos e os nossos netos desta geração responsável pela condução dos destinos desse país? Para onde vamos caminhar? Esta é a indagação que se faz. Por essa razão, senador Dário Berger, eu tenho levado a pregação na defesa da refundação da República, que passa pela substituição desse sistema que fracassou, que está derrotado, que está no chão, pior do que isso, está na lama da indignidade, porque é o sistema que abriu portas para a corrupção que se instalou na administração pública brasileira de cima a baixo, da União aos estados e aos municípios. A refundação da República é essa ruptura necessária. E não há mais tempo a perder, não há como esperar mais. O Brasil já esperou demais, já tivemos muitas oportunidades. Ou se rompe agora, ou estaremos reeditando
a tragédia que não desejamos. Eu concedo, antes de concluir, presidente, com muita satisfação, a parte a senadora Ana Amélia. Caro senador Álvaro Dias, caro senador Dário Berger, a ponderação feita pelo presidente desta sessão, há pouco, após o seu pronunciamento, confere exatamente relevância a este momento que o país está vivendo. Estamos a 7 meses de uma decisão sobre o futuro do nosso país. E o quadro ainda é incerto, ele é nebuloso em alguma medida. E a presença de um parlamentar com a sua biografia, com o seu respeito que o país tem pela sua atuação e pela coerência da defesa das instituições. Aqui, juntos, vários parlamentares, nós tratamos de combater o abuso de autoridade, nós tratamos de apoiar integralmente o senador Magno Malta, a Operação Lava Jato, o trabalho republicano da Polícia Federal, do Ministério Público, do Poder Judiciário. E nós também aqui, Vossa Excelência foi um dos primeiros a apoiar a indicação do nome do ministro Fachin à condução ao Supremo Tribunal Federal. Lembro muito bem da sua defesa candente e ardente sobre a relevância e a qualidade do magistrado do Paraná, que vinha, aliás, nascido no Rio Grande do Sul, será homenageado agora em Rondinha. Meu chefe de gabinete, Marco Aurélio, me representará nessa homenagem ao ministro que teve a família e ele próprio ameaçados pelas decisões. Quem tem medo do ministro Fachin? E eu queria, então, reafirmar aqui a minha crença de que quando o Congresso Nacional, no seu conjunto, é visto com maus olhos pela sociedade, há um protesto geral da sociedade contra a atuação de parlamentares, mas também esse olhar hoje se volta à Suprema Corte por tomada de decisões equivocadas na nossa percepção, porque ela não confere com aquilo que nós aqui entendemos que seja o caminho correto. Então, sair daqui, do plenário do Senado, um candidato como Vossa Excelência, para nós é um motivo de satisfação, porque sabemos que é uma figura notável, com uma contribuição séria, respeitada na vida nacional. E não podemos, senador Álvaro Dias, compactuar com aqueles que defendem a anulação do voto nas eleições deste ano. Anular o voto, votar em branco ou se abster de votar é um desserviço à democracia. E aqueles que o fizerem estarão contribuindo para colocar no Senado, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal, ou mesmo nos governos e na Presidência da República, talvez exatamente aquelas figuras que não estão de acordo com o seu pensamento. Então, é uma responsabilidade que está na mão de cada cidadão brasileiro para usar a arma mais poderosa da cidadania e da democracia, que é o voto, para escolher bem os seus candidatos. Então, cumprimentos pela jornada que Vossa Excelência tem pela frente e que nos representa no Senado Federal como um homem íntegro e um político que tem responsabilidade e muita coerência. Aproveito, finalmente, senador, para falar aqui de 2 vereadores da cidade de Cristal, no município de Cristal, na zona sul do meu estado, o Christian Tassiano e o Delmar Massa. Então, a eles, um deles com 4 mandatos consecutivos de vereador, que também acompanham aqui atentamente o seu pronunciamento, do senador Dário Berger e de outros, do senador José Medeiros e dos demais que aqui falarão. Então, parabéns mais uma vez e tenha sorte na sua jornada. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. É gratificante ouvir palavras de estímulo de alguém que tem honra, dignidade, competência, altivez e que representa tão bem um estado tão importante como o Rio Grande do Sul. Eu fico homenageado, honrado e certamente estimulado. E aproveito para dizer que essa eleição está muito acima das siglas partidárias. É a mais importante eleição desde a redemocratização do país. E nós temos que ter a exata noção de que as siglas partidárias estão rejeitadas pela população brasileira. Algumas delas foram consideradas aí pela Operação Lava Jato organizações criminosas. É por essa razão que nós estamos autorizados a atuar suprapartidariamente. A leitura que faço, senador Dário Berger, da sociedade é que há no inconsciente coletivo esse desejo, o desejo irreversível de mudança que passa exatamente pela coesão das pessoas de bem, estejam elas em que sigla estiverem. O futuro do país está muito acima das siglas partidárias. O partido de todos nós deve ser
o Brasil. Nós não podemos deixar de tentar. Eu tenho repetido por onde ando aquela canção do Raul Seixas: tenha fé na vida, tenha fé em Deus e tente outra vez. Nós temos que tentar mudar esse país. Não podemos admitir de antemão a reedição da tragédia que estamos vivendo. Mas eu queria, antes de concluir, senhor presidente, também manifestar a minha solidariedade à família Fachin. Eu sei que tivemos intenso debate quando da escolha do ministro Fachin, mas eu tive a responsabilidade de defender quem eu conhecia, por conhecê-lo, por saber das suas qualidades, das suas virtudes. E certamente Fachin alimenta sonhos e esperanças. Por isso, sonhos e esperanças nos dão a coragem para enfrentar vicissitudes e ameaças. Eu não tenho dúvidas que ele enfrentará essas ameaças com altivez, com a dignidade de sempre. Mas é preciso exigir das autoridades constituídas pronta ação, investigação. É preciso indicar quais são os responsáveis por essas ameaças para que sejam responsabilizados criminalmente. Nós não podemos admitir o terrorismo clandestino, a ameaça covarde daqueles que nascem nos esgotos e surgem repentinamente para atacar pessoas, famílias e a dignidade desse país. Nossa solidariedade ao ministro Edson Fachin e a certeza de que ele terá a proteção dos homens de bem desta nação. Muito obrigado.